Olá, boa tarde. Meu nome é Isabela Martins. Eu sou aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Maringá e também sou professora colaboradora dessa mesma universidade. A minha tese de doutorado e todos os estudos do nosso laboratório, que é o Laboratório de Biologia Celular da Secreção, são embasados em um conceito que se chama DORAD. Em português, esse conceito significa origens desenvolvimentistas da saúde e da doença. Esse é um conceito que foi proposto com base em estudos epidemiológicos e, posteriormente, estudos experimentais que demonstraram que há uma correlação entre insultos realizados em fases sensíveis da vida e o desenvolvimento de doenças na vida adulta. Um estudo bastante conhecido dentro dessa área do conceito DORAD é o estudo de David Barker. Ele realizou uma análise dos filhos de mães que passaram fome durante a Segunda Guerra Mundial, na Holanda. Então, é o estudo da fome holandesa. Essas mães, na época da guerra, elas estavam grávidas no primeiro, segundo ou terceiro trimestre de gestação. E então os filhos foram avaliados durante toda a sua vida e Barker viu uma correlação entre a fome que essas mães passaram durante a gestação e a susceptibilidade desses filhos ao desenvolvimento de hipertensão na vida adulta. Então ele concluiu que insultos na gestação poderiam programar o organismo desses indivíduos para o desenvolvimento de doenças metabólicas na vida adulta. Posteriormente, esse conceito ele foi expandido, então outras doenças foram correlacionadas com insultos durante a gestação, como diabetes tipo 2 e obesidade. E também o conceito foi expandido em relação às fases de programação. O trabalho de Barker, ele analisa somente a gestação, nos 3 períodos dessa gestação, e trabalhos posteriores avaliaram lactação, infância e adolescência e consideraram também essas janelas como janelas de programação cardiometabólica. Bom, um estudo recentemente publicado, agora de 2020, na revista Scientific Reports, que ela tem fator de impacto 4.12, ele mostrou um pouco mais sobre o conceito DORAD. Então eu vou fazer um breve comentário sobre esse artigo. O artigo tem como título Associação entre a privação de alimentos no início da vida, durante a Segunda Guerra Mundial, e o risco de hipertensão e diabetes tipo 2 na vida adulta. Então, esse trabalho é epidemiológico. Os autores avaliaram 90 mil mulheres francesas nascidas entre 1925 e 1950. Então, essas mulheres passaram por um período de guerra, da Segunda Guerra Mundial também, na França, e elas passaram por algum tipo de privação de alimento no início da vida, na infância ou na adolescência. Essa privação aconteceu de 1940 a mais ou menos 1944, e nesse período elas tiveram o aporte calórico oferecido para as pessoas foi de 1.700 calorias por dia até 1.000 calorias por dia em períodos mais severos da guerra e da privação de alimentos. Bom, o estudo verifica uma forte relação entre a fome que essas mulheres passaram na infância e na adolescência e a prevalência de hipertensão e de diabetes tipo 2. Um diferencial desse estudo para outros estudos epidemiológicos que nós já temos na literatura é que ele considera alguns hábitos de vida que essas mulheres adotaram e que podem estar relacionados com o tipo de privação de alimento que elas tiveram. Por exemplo, eles viram que há uma correlação entre a fome, a privação de alimento durante infância e adolescência e alterações do sono na vida adulta. Eles viram também uma relação entre essa fome e o nível educacional dessas mulheres e a prevalência de fumantes. Então, o autor conclui que, sim, existe uma correlação entre fome e diabetes tipo 2 e hipertensão,
Mas essa relação também está associada a modificações no comportamento dessas mulheres. Que comportamentos que ele avaliou? Nível educacional, prevalência de fumo e alterações no sono. Então, essas alterações podem levar de forma indireta a um aumento da prevalência de doenças na vida adulta. O trabalho também conclui que as mulheres que estavam mais novas naquele período, então que eram crianças abaixo de 5 anos, foram mais suscetíveis ao desenvolvimento das doenças na vida adulta, mostrando então que a janela de programação da infância pode, de certa forma, causar um impacto maior do que a janela de programação adolescência. Na minha tese de doutorado, eu estou trabalhando com um modelo de restrição proteico-calórica. Então, nós usamos uma ração com 4% de proteínas, enquanto a ração controle tem cerca de 20%. E eu ofereço essa ração para mães lactantes. Então, do 1º ao 14º dia de lactação, as mães são alimentadas com dieta hipoproteica. E nós avaliamos a prole no início da vida e também na vida adulta. E é interessante que algumas análises de comportamento que eu tenho realizado com essas mães têm mostrado que elas têm sim alterações comportamentais e que possivelmente a literatura já mostra que a prole também tem alterações de comportamento devido à fome, né, à restrição calórica que elas passaram. Então, o que me chamou a atenção nesse trabalho foi que, além da programação direta, que nós já temos conhecimento, a programação via mudança de comportamento pode estar acontecendo. Assim como esses autores verificaram no estudo epidemiológico, existe uma relação com o trabalho que eu tenho desenvolvido. Então, a modificação comportamental da mãe no cuidado com a sua prole, durante o período que ela passa por privação de proteínas e, consequentemente, uma privação calórica, e também a alteração de comportamento dessa prole na vida adulta, que a literatura já mostra que há mudanças no comportamento.